assisti um filme sobre um rapaz autista. O nome do filme é A História de Luke. Eu queria comentar sobre o filme. Para quem não assistiu e quer assistir, então não continue esse vídeo, porque eu vou ter que falar o final e o que vai acontecer com o rapaz. Então, eu já vou avisando, né? É um filme interessante, eu gostei, ele mostra bem, né, o que acontece com o autista, o que acontece com uma pessoa que sempre foi dependente de alguém. E no caso, o Luke, ele sempre foi dependente dos avós. E só que a avó, que era talvez a mais responsável por ele, ela morre e sobra o avô dele e ele. Só que os dois são completamente dependentes, porque o avô já é muito idoso e ele é um autista, que nunca trabalhou, e no caso, no personagem dele, ele não era formado em nada, tá? A história é interessante porque eu acho que acontece na vida de muitas pessoas. Ali me falaram que ele tinha um retardo mental, mas na minha opinião eu não achei. Não vi retardo mental. O que eu vi é a deficiência própria do autismo, mas o que deu a impressão que ele era retardado, assim, mentalmente. Talvez pela dependência extrema que ele tinha, né, dos avós. E por ele não ter se especializado em nada na vida. Então, dá uma certa impressão de que ele realmente não tinha capacidade para estudar, para aprender as coisas. Só que ele tinha uma habilidade fora do comum, que era a culinária. Então, assim, o que é deficiente de um lado, ele tem um potencial acima da média por outro lado, né? E eu achei interessante, mas eu vou falar uma coisa que eu não concordei com o filme, com a ideia do filme. Eu acho que para os padrões comuns dos autistas, assim, em geral, trabalhar, ter uma independência é uma vitória. É uma vitória, já é uma etapa vencida, conquistada, é um mérito, tá? Porque é muito difícil para um autista ser realmente independente. E mesmo que ele tenha uma independência, ele sempre vai estar, de certa forma, dependendo de alguém, né? Assim, ele pode trabalhar, pode ter o seu dinheiro, pode morar sozinho, mas dificilmente ele vai ser sozinho na vida. Ele sempre vai ter alguém olhando por ele, sempre. E no meu caso, como eu me comparo muito, né, ao autista de grau leve, o que aconteceu na minha vida foi que eu tive independência muito cedo, fui para o Japão trabalhar, morei um tempinho sozinha, mas logo fui morar com um acompanhante de apartamento, né? No caso, outro funcionário da mesma indústria, da mesma empresa. Mas assim, ali a gente tem a independência financeira, mas sempre tem alguém lá para te apoiar, para te ajudar, sabe? Você nunca tá solto, você não precisa correr sozinho atrás das coisas lá no Japão, quando você é um trabalhador estrangeiro no Japão. Então, assim, por um lado eu era independente, mas por outro não, eu era super dependente. Principalmente porque eu não tinha o japonês fluente, não falava japonês muito bem.
entendia melhor do que falava, né? Mas era muito difícil para mim. Então sempre tinha que ter alguém me assessorando. Então já é uma vitória para o autista que consegue essa independência financeira, um trabalho, né, uma moradia, mas sempre com algum tutor por perto, eu acredito. Só que como eu tive um despertar espiritual, uma iniciação espiritual, coisa que poucas pessoas entendem, tá? O fato de ser autista, de ser Asperger, já é difícil das pessoas entenderem. Muito mais ainda é quando a pessoa tem um despertar espiritual, que é um chamado da alma. Eu tive essa crise iniciática muito forte na minha vida. Desde adolescente eu tinha contato com a espiritualidade, né, com assuntos espirituais. Então, desde adolescente eu já tive um certo chamado, eu já tive um certo despertar. Mas conforme o tempo, foi passando o tempo, veio a crise mesmo, uma crise muito forte, muito radical na minha vida. Então, juntando essas duas coisas, se caso realmente eu tiver a síndrome de Asperger, né? Porque para mim é quase certeza, né? Eu só não posso dar certeza absoluta porque eu não tenho diagnóstico, né? Infelizmente a gente tem que ter esse diagnóstico. Por eu ter isso, por eu ter essas características de autista e por ter essa espiritualidade muito profunda em mim, essas duas coisas dificultam ainda mais o entendimento das pessoas sobre mim. Porque além de me dificultar na vida social, a espiritualidade também vai não é me isolar, a espiritualidade não isola, mas ela nos tira ou nos distancia do senso comum, da normalidade. Essas duas coisas vão influenciar na minha vida, então não é tão fácil. Eu acho que eu poderia ser Asperger e estar muito engajada em me tornar independente, em ter uma vida independente, um trabalho normal, né, ganhando minha vida, me sustentando. Eu poderia simplesmente pensar nisso, viver a minha vida focada nisso. Só que como eu tive essa crise iniciática, esse despertar espiritual muito intenso em mim, isso me colocou em outro caminho. Me colocou num caminho bem mais atípico do que de um Asperger. O Asperger, ele tem dificuldade, mas se ele tenta, ele se esforça e com a ajuda de pessoas ele consegue ser uma pessoa normal, razoavelmente normal, que consegue viver normalmente com independência. Eu poderia ter me esforçado, eu poderia estar no Japão trabalhando, tendo meu dinheiro, tendo minha vida, seria fácil. Na época de adolescente eu poderia ter seguido o mesmo caminho que as minhas amigas, ter feito vestibular, ter feito faculdade. Talvez eu ainda tivesse muita dificuldade em me socializar, na questão do trabalho talvez eu tivesse dificuldade, mas não seria algo tão assim absurdo assim, né? Eu acho que sempre eu ia conseguir um jeito de me adaptar. Aí, eu falando isso, pode parecer que a espiritualidade me atrapalhou no caminho, me atrapalhou no desenvolvimento. Pelos olhos comuns, isso realmente aparenta mesmo.
Isso realmente parece ser uma verdade. Mas não importa que tipo de pessoa você seja, autista ou neurotípico, né? A espiritualidade, o despertar espiritual, ele vai te direcionar para um caminho de desapego e um caminho que foca, em primeiro lugar, numa missão espiritual, num propósito maior de vida. E aqui eu tenho consciência de que para se realizar um propósito de vida, uma missão espiritual, a gente tem que ter condições, materiais, tá? Eu acho que é errada a ideia de que a gente tem que estar livre, totalmente livre do sistema, assim, das coisas materiais para poder trabalhar pela espiritualidade. Você não precisa rejeitar o material, né? Você não precisa rejeitar o dinheiro, nem o trabalho. Mas quem realmente está no caminho espiritual, no caminho de despertar, a alma, ela já não consegue mais simplesmente ser um mero trabalhador para ganhar um dinheiro e se sustentar. Dependendo do chamado espiritual de cada pessoa, assim, esse chamado vai direcionar a gente para um propósito maior de vida, que é algo primordial. Esse propósito está acima de qualquer outra coisa. E não é uma escolha nossa, do nosso personagem, do nosso ego. Não é mais uma escolha isso, já não tem mais esse conceito de escolher. Nesse sentido, já não há mais livre-arbítrio. Quando você chega num estágio da espiritualidade, quem dita as regras, entre aspas, é a alma, é o espírito, é a sua consciência. Então, por exemplo, se eu simplesmente me dedicar ao meu sustento, única e exclusivamente ao meu sustento, eu vou estar traindo a minha alma, eu vou estar morrendo aos poucos por dentro. Eu vou ser infeliz mesmo, vou ser infeliz, não vou estar satisfeita comigo, vou sentir um vazio existencial enorme. Então, o que está acontecendo comigo, tá? Eu não sei se muita gente já passou por isso, quem está nessa espiritualização, nesse caminho, né, espiritual. Eu não sei se existem pessoas que me entendem por já estarem nesse estágio, né, de caminhada. O estágio é a fase de tentar integrar o seu dom único, o seu potencial único, a sua função na vida, ao seu papel social. É isso que está vindo muito forte em mim, só que eu admito, vem muita insegurança ainda, vem porque a mente comum, o senso comum diz que isso é uma mera fantasia, uma ilusão, que eu estou me enganando, que primeiro a gente tem que resolver as coisas materiais para depois pensar no propósito de vida, em algo mais espiritual. A mente, ela funciona assim. A mente de todo mundo. Porque a mente não é essa mente que fala essas coisas, essa mente, vamos dizer assim, racional, quando ela não tem a orientação da consciência, quando ela age por si só, ela é uma mente coletiva. Ela é uma mente criada na sociedade e que está o tempo inteiro nos guiando na vida, falando o que é certo,
o que é palpável, o que é realidade, o que é possível ou o que é impossível. Então, é essa mente que faz as regras, é essa mente. Então, no meu momento de vida, existe algo me indicando muito forte, de forma muito poderosa, essa integração do meu potencial, do meu dom, que é esse dom artístico, que é esse dom de escrever. Ele está tentando integrar isso a um papel social, a uma função dentro da sociedade. E não é fácil para as pessoas que nunca olharam para isso, que sempre seguiram as normas, as regras dessa mente que eu acabei de falar, né? Que o objetivo dessa vida é só você ter um bom trabalho, ter como se sustentar, ter independência, ter segurança. Resumindo, ter segurança. É isso que nos ensinam desde pequenos. Desde a escola, quando a gente é criança, a gente é direcionado a isso. A ser uma engrenagem mesmo desse sistema, né? A gente precisa ser funcional só. Simplesmente isso. Agora, quando a gente mergulha fundo na espiritualidade, já não tem como a gente voltar a esse patamar, tá? Por mais que a gente tente, a gente vai quebrar a cara, a gente vai se decepcionar. A vida, porque a vida, né, ou Deus, nos empurra para esse caminho, para essa missão. Então, só que é complicado porque como esse sistema, essa sociedade, ele não valoriza os dons da alma, a sensibilidade, o dom mesmo, o dom. No meu caso é o dom artístico, então fica mais difícil ainda. No meu caso é essa percepção espiritual, filosófica, abstrata da vida, muito diferente desses ensinamentos acadêmicos que aí a gente vê, muito diferente das instituições religiosas ou espiritualistas, sabe? É um outro tipo de percepção, de pensamento. Então, assim, pra mim ainda é um pouco complicado. Ainda tá sendo, mas a alma tá me indicando, né? Que o caminho é esse. A minha intuição tá indicando que o caminho é esse, que eu tenho que me entregar. Que não importa o que aconteça, o que venha, os obstáculos, as pessoas contrariadas em relação a isso, eu tenho que seguir o meu coração. Eu tenho que seguir o meu coração, eu tenho que ser fiel ao meu coração. Então esse filme, voltando ao filme, né, porque eu ia falar que eu não concordo com o filme, porque o filme, ele simplesmente fala que o rapaz, o Luke, ele se superou, mas em relação, assim, a ter arranjado um emprego, a ter conseguido a ser, de certa forma, independente, né? Mas eu acho que eu não concordei assim, porque ele tinha um dom especial, que era culinária. Ele cozinhava muito bem. Então por que ele ou os tios ou alguém não o direcionou para isso? Por que ele teve que só procurar um emprego, tá,
como eu falei, já é uma vitória, né? Pro padrão do autista, já é uma vitória, já é realmente um degrau a mais, né? Você já está subindo, já está se tornando um indivíduo, mas eu acho que sempre a gente tem que dar valor ao dom, ao dom. E era muito claro esse dom nele, no filme. Se o autista ele não tem ainda consciência, ele ainda não sabe direito qual é a sua especialidade, né, o seu foco, aí tudo bem, sabe? A pessoa ainda tá confusa, ainda tá perdida, não tem segurança ainda. Aí tudo bem. Eu não acho errado simplesmente ter um emprego, tá? Ele precisa, né? Porque senão quem que vai, né, cuidar dele se ele não tem mais ninguém, né? Se aqueles que sustentavam ele estão ausentes, né? Então ele precisa realmente ter essa independência. Só que o meu momento agora é de focar no potencial. Não tem como. Por mais que as pessoas me critiquem, falem que eu sou uma folgada, uma preguiçosa, uma indolente, sabe, eu sei que eu não sou, porque se me colocam num emprego, num serviço, eu tento fazer direitinho, sabe, eu sou esforçada. Eu não... O problema é que eu vejo isso sem sentido. Pra mim não faz mais sentido só isso, só ter isso. Eu já pensei, quando eu fui pro Japão trabalhar, eu já pensei na coisa de ter a segurança financeira primeiro. Porque quando eu era adolescente eu já tinha esse conhecimento espiritual, já tinha desenvolvido essa consciência espiritual, né? Até certo nível. E eu achava realmente, naquela época eu já achava que eu tinha uma missão aqui na Terra. Podem achar que é prepotência, que é vaidade, mas é um sentimento que eu sempre tive desde nova. Só que naquela época eu realmente achava que eu precisava me sustentar primeiro, ter uma independência financeira, para depois ter um propósito espiritual, né? Cumprir com uma missão. E aí eu fiquei quase 10 anos só trabalhando, só juntando dinheiro, né? Tinha independência. Eu saí muito cedo de casa, para os padrões normais, eu acho que é cedo, que foi com 19 anos. Antes disso eu já tinha morado sozinha com a minha irmã, só nós duas. Minha irmã é só 4 anos mais velha que eu. E porque minha mãe teve que ir pro Japão ficar um tempo com meu pai, que também estava lá. E aí a gente teve que ficar aqui porque a gente estava estudando. Então a gente ficou, acho que quase 2 anos morando sozinhas. Eu tinha 16 anos, minha irmã tinha 20. Então a gente teve uma certa independência nessa época já. E com 19 anos aí eu já saí realmente de casa. Foi difícil, né? Foi difícil me adaptar lá no Japão. A uma vida mais independente foi difícil. Mas como eu disse, e sempre digo, eu tive muito apoio, muita ajuda das pessoas lá, dos empregadores, né, dos amigos. Tive muita ajuda de quem estava ao meu redor, né. E aí teve essa crise espiritual e eu realmente tive que voltar da estaca zero, né. Eu tô recomeçando agora. Só que esse recomeço é algo totalmente diferente de uma vida comum, de uma vida igual a todo mundo, que é
pensar realmente, pensar primeiro no financeiro. E aqui eu não tô falando para rejeitar o financeiro, a gente tem que pensar também nisso. Mas como eu disse, a minha fase é de integrar essas duas coisas, não é simplesmente de ter um emprego, um trabalho, e fora, e nos tempos livres poder fazer alguma coisa. Eu já não tô mais nesse tipo de mentalidade, né? Não que seja errado, não é errado, né? Como eu já falei, não é errado viver assim. Só que sou eu que tô numa fase diferente, eu que tô vivendo num momento diferente, que é realmente esse caminho. O Espírito tá me pedindo, me implorando, vamos dizer assim, me implorando para que eu siga, me entregue realmente, me entregue a esse caminho. E é muito difícil. Olha, é difícil porque eu desconheço pessoas que tenham feito realmente isso. De ter se entregado, de ter largado realmente tudo, a vida estruturada, para mergulhar a fundo nessa missão, nesse propósito espiritual. De colocar esse propósito acima do seu sustento. É muito difícil, é muito raro existir alguém assim. Só que, como eu falava antes, né, eu tô caminhando num deserto. O meu momento de vida é como se eu estivesse num deserto. E não tem mais como voltar atrás. Eu já caminhei muito nesse deserto. Eu já caminhei. Então, se eu voltar atrás, vai ser um atraso de vida. Eu tenho que seguir em frente, sem pensar no que vai acontecer, no que eu vou ganhar com isso. A seta só tá me indicando para ir em frente. E eu não sei nem no que isso vai dar, né? A mente vem e fala que é irresponsabilidade, que é ilusão, que é fantasia, que é ingenuidade. A mente sempre vem e fala isso. Mas é aquela tentação do deserto que Jesus, né, na passagem da Bíblia, Jesus teve, aí Buda também teve essa passagem das tentações. Essa mente, a tentação é essa mente. Essa mente que tenta te levar de volta para um senso comum, para uma vida comum. O filme eu só discordei nisso, tá? Eu não concordo pro meu momento de vida, pro meu momento de vida. Me desculpem quem discorda disso em mim, tá? Me desculpa se eu irrito as pessoas por estar nesse caminho. Me desculpa se eu não tô pensando em ganhos materiais primeiro para ter as coisas, porque pelo que parece muita gente acha que eu tenho que resolver primeiro a minha segurança financeira para ter amigo, para ter um companheiro afetivo, sabe, para ter tudo na vida. Me desculpe se isso te incomoda. Não tenho mais razão para fazer as vontades da mentalidade coletiva, do senso comum. Eu não tenho mais razões para barganhar, para fazer isso e receber aquilo, sabe? O espírito em mim, ele está muito mais forte do que essa mentalidade. O espírito em mim já está muito forte. Por isso que eu falo
estágio, nesse ponto da caminhada, não existe mais livre-arbítrio, escolha. Porque livre-arbítrio é um tanto assim ilusório. Porque quando a gente está envolvido pela mentalidade coletiva, pelo senso comum, ou pela mentalidade do ego, da personalidade, na verdade você não é livre para escolher, você escolhe conforme seus condicionamentos, aquilo que você adquiriu durante a vida, né? Durante a sua criação, através da cultura, da educação, né? Tudo, o meio te introduziu isso e você formou essa personalidade. Só que a personalidade não é você. Então você escolhe através da personalidade, que não é você. Então não é liberdade isso. É um condicionamento. É uma mente padronizada. É lógico, uma pessoa gosta de uma cor, a outra pessoa gosta de outra. Uma comida e a outra gosta de outra comida. Tudo bem, mas isso ainda está dentro do padrão, né? Essas escolhas ainda estão dentro do condicionamento. Aí, quando a gente começa a se integrar realmente ao ser verdadeiro, a esse espírito, também a gente não consegue ter mais escolhas realmente, vamos dizer assim. A escolha não é individual. A escolha é desse espírito maior, né? Espírito maior, eu não sei como falar. Consciência maior, dessa essência que todos nós somos. Então, assim, essa essência vem em cada um de nós e se manifesta de um jeito único, diferente. Mas isso não quer dizer que a gente tenha a escolha própria, porque na verdade a escolha que a gente está fazendo quando a gente se entrega a essa essência, já é a escolha dela. Já é a escolha dessa mente superior ou espírito, eu não tenho outra palavra para falar, desse espírito. Então, assim, a Dani aqui não é ela que escolhe mais o caminho. Cada vez que a gente vai se entregando a isso, mergulhando a isso, a gente vai deixando de ter a ilusão da escolha e aí a nossa direção, o nosso foco torna-se o foco dessa consciência superior, mas que está em ressonância com aquilo que a gente sente no nosso coração. Então, por exemplo, não tem contradição. Não tem contradição. Se eu quero uma coisa, se eu quero caminhar em certa trilha, é o que o meu coração vibra e quer, é uma vontade que vem em mim e que ao mesmo tempo é a vontade dessa consciência maior. Então não tem contradição, não tem conflito, é uma coisa só. Então essa ideia de livre-arbítrio é bem ilusória. Bom, então acho que era isso que eu queria falar, comentar do filme. É interessante para quem quer conhecer a síndrome e ver como é a vida de uma pessoa autista que tem que começar a ter uma independência na vida, mas assim, para quem está na busca espiritual mesmo, já fica um padrão muito abaixo, né? Muito abaixo do pretendido. Mas é um filme bom, bem interessante. Então, se vocês tiverem interesse, assistam. Tá? Então, até mais. Então, tchau.